Salve, salve, rapaziada, mais um Simplão Teológico. Se você ainda não conhece o Simplão, durante o fim de semana nós fazemos perguntas nos stories do nosso Instagram e na segunda-feira nós gravamos um vídeo explicando as respostas dessas perguntas. E a primeira pergunta que nós fizemos no sábado foi: para permanecermos salvos, precisamos fazer o quê? As opções eram fazer boas obras, ir à igreja, nada, pois a salvação não depende de nós, ir à igreja, fazer boas obras e ter fé em Deus. Algumas pessoas responderam errado, mas a maioria acertou, que é nada, pois a salvação não depende de nós, é dom de Deus. Então Gálatas 2,16 vai dizer assim: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E lá em Efésios 2,4 vai dizer assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, nós não podemos fazer nada a não ser crer e acreditar em Cristo Jesus, ter fé nele, que ele é o nosso Redentor, que ele morreu no nosso lugar. Beleza? Então, a segunda pergunta é: se a salvação é dom de Deus, qual o nosso papel nela? Defender a igreja, fazer boas obras, defender Jesus na internet, crer que Jesus morreu para perdoar os nossos pecados. Então é a última pergunta, muito importante. Você crê que Jesus morreu para quitar a nossa dívida com Deus, a dívida que nós tínhamos de pecado, porque nós pecamos, em pecado me concebeu minha mãe. Então ali, já Davi falando ali, já no Antigo Testamento, que em pecado me concebeu minha mãe. E na minha tradução, desde então a gente está fazendo cagada. Então é necessário que Jesus viesse e morresse no nosso lugar para quitar essa dívida que nós tínhamos com Deus. Gálatas 2,16, que nós já lemos também, vai dizer sobre esse assunto: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei ou por nenhum tipo de obra, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. E a terceira e última pergunta é: uma vez salvo, salvo para sempre, e agora? As alternativas eram: devemos viver uma vida em busca de santidade, ir à igreja e defender a igreja, não ir à igreja, mas assistir pregação no YouTube, ajudar o próximo esperando ser aplaudido. Então, a resposta correta era a primeira: devemos viver uma vida em busca de santidade. O que é a santidade, a santificação? A definição de santificação é a operação graciosa e soberana do Espírito Santo, a qual envolve a participação responsável do homem, pela qual ele nos livra da poluição do pecado, renova a nossa natureza humana segundo a imagem de Deus e capacita-nos a viver para o louvor de Deus. Isso aqui está escrito no livro Salvos pela Graça, do Okema. Nunca sei pronunciar o nome desse autor, mas esse autor é fenomenal. Ele é um estudioso de escatologia, vale a pena ler os livros dele. E o que essa definição da santidade, como que nós podemos atingir essa santidade? Primeiro ponto, nós fomos capacitados para não pecar. 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então nós pecamos, mais uma afirmação aqui que nós pecamos e que nós precisamos confessar os nossos pecados, porque seremos perdoados dos nossos pecados. E vão ter outros textos, eu estou trazendo só alguns aqui, porque o Simplão é uma coisa simples e rápida, né? Por mais que o vídeo está ficando um pouquinho longo. A segunda capacidade que a santidade nos dá, essa busca pela santificação, é capacidade de buscar a Deus. Romanos 6,13 vai dizer: também não ofereça os membros do teu corpo ao pecado como instrumentos de justiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 6,22, um pouco mais à frente, vai dizer: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Então,
Quando você é salvo, você entende que você foi salvo, que Jesus perdoou os seus pecados, agora você não quer mais pecar. O Espírito Santo, ele está dentro de você, ele habita em você, então você agora recebe um alerta toda vez que você está prestes a pecar ou quando peca. Então você tem a capacidade de não pecar e você tem a capacidade de buscar a Deus, sendo que você estava morto nos seus delitos e pecados, você não tinha essa capacidade, você não conseguia ter forças e vontade para buscar a Deus. Então, somente através do Espírito Santo que você conseguiu esse fôlego para conseguir buscar a Deus. E uma vida de santidade nada mais é do que vida de oração devocional. Isso tem que ser diária. Como nós teremos um relacionamento, uma intimidade com Deus se nós não oramos e nós não lemos a sua palavra. Então, esse é o simplão de hoje. Busque a santidade, busque estar em comunhão com Deus diariamente, ore e medite na palavra do Senhor diariamente, beleza? Quinta-feira tem estudo de Apocalipse. Um abraço!